Voltando às redes sociais, quando me chamaram a atenção para mais uma masoquista facada estival da vereadora Regina Bento nas costas do Partido Socialista, fui ver o Facebook, com curiosidade. E não pude deixar de sorrir, quer pela pluralidade da publicação, quer com alguns dos seus comentários. Mais uma vez, a senhora vereadora demonstra o seu estilo de admiradora do Partido Chega, um populismo típico, comparações desenquadradas, inexistência de propostas, ausência de substância e incapacidade de autoanálise, diz mal de tudo, até daquilo que, pasme-se, foi feito pelo PS e por si própria. Como igualmente sabe, eu também gosto de estudar comparações. Pelo que vamos então ao tema satírico que a senhora vereadora nos trouxe, a comparação entre o mercado de Dom Pedro V em Coimbra e o mercado central de Tarragona, na Catalunha, dizendo que até são duas cidades com populações semelhantes. Deixo já a primeira pergunta à senhora vereadora, porque é que não fez esta comparação quando, integrando o Executivo Socialista, foi pensada e executada a limitadíssima reabilitação do mercado de Dom Pedro V. Foi claramente uma oportunidade perdida para a senhora vereadora fazer mais e muito melhor do que fez. Na verdade, Coimbra e Tarragona têm algumas curiosas analogias, mas as diferenças são muitas. A cidade universitária de Tarragona pertence à Catalunha, uma das regiões mais ricas de Espanha, também é património mundial, com belas praias mediterrânicas, um forte destino turístico, é um dos grandes portos de Espanha, tem uma pujante economia local, com importantes multinacionais, localiza-se a 10 minutos do parque temático Porto Aventura, um dos maiores da Europa, e tem uma densidade populacional de 2.149 habitantes por quilómetro quadrado. O município de Coimbra tem uma densidade populacional mais baixa, de 441 habitantes por quilómetro quadrado, e na produção de bens para exportação é somente o 64º Conselho Nacional. Nem me atrevo a comparar com Espanha. O restante já conhecemos. Comparar Coimbra e Tarragona é um pouco como comparar a esfera com a estratosfera, são maiores as diferenças do que as semelhanças. Mas é sempre interessante comparar, porque podemos aprender muito com as comparações. Mas desde que se faça uma análise séria, analítica e profunda e se retirem conclusões da comparação. O que não foi feito pela senhora vereadora, que se ficou pela efêmera espuma populista, como é habitual. O mercado de Tarragona foi projetado pelo arquiteto José Maria Pujol, no estilo modernista da arte nova, inaugurado em dezembro de 1915. Em 2017 foi inaugurada uma remodelação que custou 47 milhões, e repito, e sublinho, 47 milhões de euros. Atualmente o próprio edifício do mercado é o marco arquitetónico da cidade, com uma estrutura longitudinal de 4 fachadas com desenhos na forma de 3 arcos em cada uma das fachadas, constituindo a principal decoração da Praça Corsini. A área total é de 22 mil metros quadrados, sendo o mercado central de Tarragona um dos lugares preferidos para fazer compras entre os locais e os visitantes. No piso térreo do mercado está um grande supermercado Mercadona, a maior rede de supermercados de Espanha. Não podemos esquecer a mais recente atração inaugurada em 2018, o novo relógio de carrilhão do Mercado Central. Todos os dias, às 12 e às 18, 7 figuras de popular procissão de Santa Tecla dançam ao som do Paso Doble Amparito Roca, o hino das festividades de Santa Tecla em Tarragona, na fachada principal do edifício, constituindo uma marcante atração turística adicional. As belíssimas e ilustrativas fotos podem ser visualizadas por todos na internet. O presidente Ballesteros disse, na inauguração, que o novo mercado central será a locomotiva comercial do centro da cidade, um setor fortemente castigado pela crise e pela proliferação nos últimos anos de grandes lojas como o El Corte Inglês e o crescimento da zona de Les Gavarres, na periferia, onde também está prevista uma loja IKEA. O horário obrigatório de abertura das suas 40 lojas modernas, amplas, agradáveis e atrativas é das 8h30 às 21 horas, uma aposta de adaptação aos atuais hábitos de compra. Mas não se pense que em Tarragona tudo são rosas. Normalmente, nunca se é sempre rosas em todo o lado. 4 das lojas nunca abriram e recentemente fecharam mais 2, segundo uma notícia do Diário de Tarragona, 19 de junho de 2023, em parte devido às apertadas regras do regulamento que atualmente sofre contestação por parte dos lojistas. Volvendo a Coimbra,
O mercado municipal Dom Pedro V é mais antigo e mais pobre, infelizmente. Foi construído em 1867, sofrendo depois disso várias remodelações, com o notável Pavilhão do Peixe, considerado como um excelente exemplar da estética do ferro, a ser inaugurado em 1908. Curiosamente, a última remodelação do nosso mercado foi promovida pelo PS no segundo mandato do último ciclo socialista, em que a vereadora Regina Bento tinha uma responsabilidade proeminente. A empreitada de requalificação foi iniciada em março de 2020 e apresentou um investimento total de cerca de apenas 1,5 milhões de euros, dos quais cerca de 1 milhão provém de fundos europeus. A principal novidade foi a introdução da Praça da Restauração, inaugurada por nós já em 2022. Vale a pena recordar que quando o projeto do anterior Executivo foi aprovado em reunião de Câmara, em 2019, nós afirmámos que pecava pela falta de ambição, pois foi baseado no princípio castrador da minimização de custos, condicionando assim negativamente o novo ciclo deste equipamento, que fica realmente aquém do possível e desejável para as pessoas que lá trabalham e o visitam, mas também para a própria cidade, nomeadamente se o compararmos com outros projetos de requalificação de mercados noutras cidades do país. Basta ler os comentários do TripAdvisor. Os 1,5 milhões de euros do orçamento foram centrados essencialmente na contida requalificação do espaço superior da Praça do Peixe, incluindo o arranjo do jardim mirador do mercado e a requalificação dos espaços envolventes ao edifício, que reduziram os estacionamentos na zona frontal do mercado, sendo irrelevantes os investimentos no interior, que em pouco foi intervencionado. Foi o mesmo espírito pequeno que levou a Sra. Vereadora a aprovar um limitado lifting da Estação Velha para Coimbra, ainda bem que a Sra. Vereadora perdeu as eleições. Por isso, visto que foi a Sra. Vereadora Regina Bento que fez a comparação, cabe perguntar-lhe por que não investiu o seu Executivo Socialista mais uns milhões de euros. Já não dizemos os 47 milhões de Tarragona, numa reabilitação mais profunda, transformadora e criativa do mercado Dom Pedro V, que, pelo seu significado histórico e espaço emblemático da cidade, merecia muito mais e muito melhor. Seria suficiente ter permitido que a arquiteta que fez o projeto, que é de grande qualidade, desse largas à sua capacidade e criatividade de transformação do espaço. Afinal, e esta é realmente a pergunta essencial, porque é que Tarragona foi capaz de investir 47 milhões na remodelação do seu mercado e Coimbra só investiu 1,5 milhões? Continuando as perguntas, Sra. Vereadora, porque não incluiu mais motivos de atração, como o relógio de Carrilhão, já que comparou com motivos e música de Coimbra, porque não remodelou a Praça do Peixe, que ficou desperdiçada erradamente na mesma, porque não modernizou os espaços das lojas, porque não aumentou o estacionamento, já que comparou com Tarragona, considera que o piso térreo do mercado deveria ser entregue a uma grande superfície comercial, é isso? Ficaremos a aguardar as suas respostas. Mas o que seria muito mais importante é que elaborasse e nos apresentasse aqui uma análise das razões concretas da atual situação de Coimbra, começando por analisar o porquê de o Conselho ser apenas o 16º Conselho Nacional em população residente, estar em 29º lugar na densidade de empresas não financeiras, com 64 empresas por quilómetro quadrado, tendo estagnado relativamente a 2009, ano em que tinha 63 empresas por quilómetro quadrado, limitando-se a acompanhar as flutuações da economia nacional, e ser somente o 64º Conselho Nacional na produção de bens para exportação, um verdadeiro não económico. Porque não apresenta aqui uma análise sobre as raízes profundas dos problemas de Coimbra e do seu contínuo declínio, e porque não apresenta propostas para as respectivas soluções corretivas. Este, sim, seria um trabalho de interesse para a cidade que a Sra. Vereadora e o PS nunca fizeram. A comparação com Braga, que repito, porque deve ser repetida muitas vezes, é particularmente pertinente, elucidativa e pedagógica. Em 1981, Coimbra tinha 139 mil e Braga tinha 125 mil residentes, segundo a Pordata. Braga era então o 10º concelho do país e Coimbra já tinha decaído para 11º. Em 2021, Coimbra estagnava em 141 mil, graças aos milhares de imigrantes com I que recebeu, enquanto Braga chegava aos 193 mil residentes. Braga esteve sempre a crescer, enquanto Coimbra paralisou, porque abdicou de atrair empresas e indústria para se desenvolver e crescer. Em 2021, Braga era o 7º concelho do país
E enquanto Coimbra, que foi a primeira capital de Portugal, em meados do século XX era a terceira cidade do país, afundava-se ainda mais para o 16º lugar nacional. Resolver os problemas estruturais de Coimbra não é de repente nem acontece por milagre. Ao contrário do passado, estamos a trabalhar muito afincadamente para resolver as fragilidades essenciais, essencialmente a falta de investimento, de indústria, de empresas e de emprego. A vinda da Airbus para Coimbra é um dos mais importantes sinais da mudança que estamos a imprimir. Outras marcas estão a começar a procurar Coimbra e instalar-se, porque são recebidas na Câmara e os nossos serviços trabalham para acelerar os procedimentos, dentro da lei, naturalmente, bem como para encontrar soluções e resolver problemas. Para crescer em população e dinâmica económica, social e cultural, Coimbra precisa de mais investimento, mais indústria, mais empresas, mais empregos e mais pessoas. Desta forma, também terá mais receita e assim poderá proporcionar mais apoios de todos os tipos. Nós já fizemos no mercado Dom Pedro V o que em 8 anos o PS nunca fez. Fizemos 3 astas públicas, todas com assinalável êxito, enquanto em 8 anos o PS fez 0 astas públicas. Já abriram ou estão em processo de abertura 39 lojas ou espaços de venda. E ainda este ano faremos a 4ª asta pública para integrarmos os poucos espaços de loja que ainda restam livres. Certamente todas as lojas vão ficar atribuídas, pois sem contar com as especificidades da Praça do Peixe, existem apenas 5 lojas livres. Conforme já anunciado, investimos mais 170 mil euros em modernização tecnológica do mercado e iremos reanalisar a Praça do Peixe. Há novas experiências, novas lojas e novos produtos, alguns de características únicas no mercado Dom Pedro V, pelo que convidamos todos os conimbricenses e turistas a visitarem o mercado e a sua férrea Praça do Peixe, com peixe fresco de qualidade, o restaurante de peixe e a variada Praça da Restauração para todos os gostos, certamente gostarão e voltarão. O piso 0 do mercado municipal está aberto de segunda a sábado, das 6 horas da manhã às 19 horas, embora seja mais frequentado de manhã. Já os pisos 1 e 2 funcionam até às 24 horas, de segunda a quarta-feira, e até às 2 da manhã, de quinta-feira a sábado. Além disso, são inúmeros os eventos de culturais a gastronómicos que organizamos e são por outros organizados regularmente no mercado. Vale mesmo a pena. Connosco o mercado Dom Pedro V tem uma nova variedade e dinâmica que será potenciada pelo extraordinário projeto Tumo. A deslocação da Aresp e do atendimento da Câmara também leva mais umas dezenas de pessoas por dia ao mercado com mais fácil estacionamento, o que é uma vantagem adicional. Vamos continuar a dar vida ao mercado e a Coimbra e, sobretudo, a pensar grande e ter um pensamento verdadeiramente transformador, como Coimbra merece. A senhora vereadora Regina Bento, pelo seu lado, continua a fazer este tipo de comparações com efeito boomerang crítico contra o PS e a dar tiros nos seus pés, porque confere ainda mais evidência aos erros da governação do PS na autarquia de Coimbra e proporciona mais saliência à nossa estratégia e ao nosso trabalho de desenvolvimento estrutural do Conselho. Se continuar assim, resta-me desejar que faça parte das listas de PS às próximas eleições autárquicas, só facilitará o nosso caminho.